Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à TV Raízes. Eu sou Marciano Lima. Eu sou Igor Juan. E estamos aqui para apresentar para vocês um novo quadro, que é o quadro O Povo Preto. O objetivo do quadro é trazer para vocês histórias e fatos de personagens negros e episódios da história negra no Brasil e no mundo. Desde já, eu já peço o seu like. Se você não é inscrito, você se inscreve e ativa o sininho para receber nossas notificações. E compartilhe para os seus amigos. É conteúdo, é conhecimento, é história. E isso é importante para a formação do pensamento de vocês. E o episódio de hoje é sobre um personagem político. Afinal, vocês sabem quem foi o primeiro deputado negro eleito na história do Brasil? Roda a vinheta. Para muitos, o primeiro parlamentar negro eleito no Brasil foi Abdias Nascimento, em 1983. Isso mesmo, isso e praticamente todo mundo conhece e poucas pessoas discordam dessa ideia de que ele foi o primeiro deputado negro. Por que nós estamos falando isso? Porque hoje nós iremos abordar um pouco sobre outra figura que veio antes do Abdias Nascimento e que poucas pessoas conhecem a história dele. Manuel da Mota Monteiro Lopes. Vocês conhecem o Monteiro Lopes? Monteiro Lopes nasceu no Pernambuco em 1867. Filho de ex-escravizados e operários, o que tornou possível o estudo dele e dos seus irmãos, que eram 4. Um se formou, na verdade os 4 se formaram, um era juiz de direito, o outro era advogado e as 2 irmãs dele eram professoras. Ele se formou em advocacia também. Foi no Recife, foi? Foi no Recife. E ele era o único negro da sua turma, ele era simpatizante das questões abolicionistas e simpatizante das ideias republicanas. Devemos lembrar que nessa época estamos falando de império, né? Na história do Brasil, estamos no período do império passando para a república. Foi o período em que ele se formou. Então ele tinha essas ideias, né, da questão abolicionista, como o próprio Igor falou no instante. E ele era uma das pessoas que estavam à frente, lutando contra a escravidão. Monteiro Lopes formou-se em 1889. Em 1890, ele muda para o Pará, onde em 1892 ele torna-se promotor público em Manaus. Mas só passa 2 anos lá, e em 1894 ele vai para o Rio de Janeiro, que até então era a capital da República. Como o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, praticamente todos os ex-escravizados e pobres, pessoas pobres da região sudeste, foram para o Rio de Janeiro em busca de uma oportunidade melhor de emprego, de moradia. Um lugar ao sol. Isso mesmo. Porém, a gente sabe que a história nos mostra uma realidade bem complicada para quem é índio e negro nesse país. E foi isso que essas pessoas encontraram no Rio de Janeiro. Problema com o saneamento básico, abastecimento de água, um crescimento populacional irresponsável, muita gente em lugares pequenos, a educação, o povo sem educação, a higiene, e ainda teve aquela questão das epidemias. Isso mesmo. De varíola, tuberculose, febre amarela. Tem mais? Acho que era isso mesmo, só isso mesmo. As doenças mais... malária. Então, é um Rio de Janeiro bastante turbulento, bastante cruel para quem era pobre, para quem era negro, para quem era indígena. Vocês estão vendo aí. E o Monteiro Lopes vai para o Rio de Janeiro nesse contexto. Está aí o contexto formado, o contexto histórico. Sabemos também que nesse período é o período que a Bela Época, que é para não falar isso. E Pereira Passos, que era então prefeito do Rio de Janeiro, ele quer passar uma imagem que Rio de Janeiro é bonito, a capital é bonita, e ele faz o quê? Reforma. Ele faz uma reforma e ele limpa o centro da cidade, deixa as ruas largas, e todos aqueles transeuntes que estavam lá naquele local são expulsos Isso mesmo. para as periferias.
Porque formando. na época, né, assim, na época não era bonito as pessoas europeus, né, as pessoas de outros países chegarem no Rio de Janeiro, chegar no centro da cidade do Rio de Janeiro, da capital do Brasil, se deparar com um mundo de negro, né, povo sujo, né, cheio de esgoto na rua. Aí eles queriam o quê? Criaram grandes avenidas, expulsaram os negros, os pobres do centro e botaram para os morros. Aí surgem as chamadas favelas. Mas a gente tem que deixar bem claro que Monteiro Lopes ele não passou por essa questão de ser expulso de lugar nenhum. Ele já foi para lá advogado. Ele já foi trabalhando já por causas pequenas, de gente pequena. Assim, gente pequena que eu quero dizer é pobres. As pessoas pobres não tinham como pagar um advogado, ele cobrava mais barato. E ele ia muito na questão étnico-racial, nas questões de que as pessoas sofriam o preconceito, não sei o que, aí ele ia lá, fazia uma ação em cima. Apesar do Monteiro Lopes ter o ideal republicano, o mesmo tinha uma crítica ao que se tornou a República, porque a República, na teoria, era para ser algo mais democrático, que dessem mais direitos aos negros, aos mais pobres, e aqui no Brasil, a República acaba sendo uma contradição. Aquela questão da contradição social e etnorracial. E tornando uma coisa igual como era o Império. Não mudou praticamente nada, só mudou a forma de organização do sistema de governo, na verdade, né? Porque praticamente a organização social continua a mesma. Os mesmos problemas continuaram. Já no Rio de Janeiro, Monteiro Lopes, ele trabalhando com essas causas, vendo os problemas, ele entra para a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, que era uma irmandade que tinha pretos, que cuidavam de pretos. Ela ajudava, na época do Império, ajudava os negros que eram escravizados a comprar sua carta de alforria, com a ajuda de outros pretos. Em 1903, Monteiro Lopes ele lança sua candidatura para intendente municipal, um cargo que hoje é considerado cargo de vereador. E ele vence. Isso mesmo. Devido, né, à sua inteligência a pegar casos de pessoas pobres, né? E uma questão que quando a gente vai ver mais na frente, não é uma questão organizacional. E por ele estar na Irmandade dos Homens Pretos e ter um conhecimento de pessoas, dessas questões das classes mais baixas, operários, ele ganha uma rede de ajuda que faz ele ser intendente. E posteriormente, em 1908, ele entra para o Partido Democrático, que tinha como pauta, era o voto secreto e a questão operária, né, dos trabalhadores. E a questão da soberania popular. Isso mesmo. A população que deveria ter soberania. Ele lança uma candidatura para ser um deputado e ele perde na primeira candidatura. Em 1905, Monteiro Lopes tenta uma candidatura para ser deputado, só que ele perde. Em 1908, ele entra para o Partido Democrático e com algumas propostas muito inovadoras para a época, ele começa a sofrer o que chamamos de racismo por parte da imprensa e da elite carioca da época. No jornal O Século, de 27 de 1 de 1909, na sua coluna Agulhas e Alfinetes, escreveram desse jeito: há uma nuvem escura no horizonte, já sei, é a candidatura de Monteiro Lopes. O diário Correio da Manhã, de 16 de 1 de 1909, não ficava para trás. Na sua coluna Pingos e Respingos, escrevia: na avenida, no momento em que apaga o lampião, isto por enquanto ainda não é nada. No dia das eleições é que vai ficar tudo preto. Já sei, o Irineu. Qual Irineu? Você está a ler. Este distrito é do Monteiro Lopes. Essas, entre outras matérias, eram escritas de cunho racista sobre Monteiro Lopes, e ele não se abateu com todos esses insultos de cunho racista e manteve a sua candidatura até o dia 30 de janeiro de 1909, quando foi a eleição. E mesmo com toda uma propaganda negativa sobre ele, Monteiro Lopes consegue ser o terceiro deputado mais votado da Câmara,
Só que, naquela época, um deputado chegar ao cargo, ele tinha que passar por uma comissão de verificação de poderes. E para que essa comissão servia? O que era? Naquela época tinha muita fraude nas urnas, e até Monteiro Lopes mesmo não acreditava que ia ser eleito, por causa dessas fraudes, voto duplicado, compra de voto que ainda existe, mas naquela época era mais, voto cabresto, muita coisa. Ele conseguiu, só que essa comissão, uma galera que era racista, que não gostava de Monteiro Lopes, caiu matando sobre a comissão para poder não aceitar a candidatura de Monteiro. Porém, um movimento contrário, que é o movimento que Monteiro Lopes fazia parte, a classe operária, o movimento, as irmandades dos homens pretos, caíram matando em cima, todo mundo assim, protestando. E ele consegue assumir o cargo e discursar para todos lá na Câmara. E tentaram até impedir o discurso dele, e ele conseguiu discursar. Foi vaiado também. Foi vaiado. Porém, não chega a ocupar muito, assim, não chega a terminar o seu mandato. Infelizmente, em 1911, o Monteiro Lopes morre em decorrência da diabetes. Ele era apaixonado por doce. Por ser apaixonado por doce, morreu de diabetes. Ele deixou um legado em que as pessoas que eram próximas dele e gostavam das ações dele, tentou manter o legado de Monteiro Lopes. Porém, ele foi praticamente apagado da história, esquecido da história. E voltando a Abdias Nascimento, até que o próprio Abdias não conhecia, porque ele ao se declarar o primeiro deputado negro, ele não lembrava Deputado federal, para falar isso, deputado federal, viu? Ele não lembrava de toda uma história que Monteiro Lopes passou e seguiu. Então foi importante a gente trazer a história do Monteiro Lopes, porque é o que a gente quer trazer no nosso canal, é trazer informações que as pessoas geralmente não conhecem. A história do Monteiro Lopes a gente descobriu na faculdade, não foi? Foi. E é um artigo bastante interessante, a gente vai deixar na descrição aí do vídeo, vocês podem ler esse artigo. Vai ficar tudo preto o nome do artigo. Isso. Vocês podem dar uma olhadinha no artigo, a gente se baseou nesse artigo. Vai ficar o nome do autor lá também, e tudo uma questão de manter, como é? Eu me esqueci. Vai ficar o nome no artigo, pronto. Isso mesmo. É de fundamental importância falar da história do Monteiro Lopes, porque ele traz consigo essa esperança, essa luta, essa garra contra o sistema opressor, contra a escravidão, em favor das pessoas mais pobres, dos negros, dos operários, dos trabalhadores. Por isso que é importante a gente trazer a história dele para vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal para quem não é inscrito, ativar as notificações. Terão mais vídeos sobre esse e de outros personagens. E é isso. Até mais. E estamos aí.